Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. Finalmente, vídeo novo sobre livro que eu li. E eu vou falar sobre dois livros hoje, dois livros de Jean-Marie Gustave Leclésio, escritor francês e vencedor do Prêmio Nobel em 2008. E apesar de eu não ter lido esses livros agora, eu li já tem um tempinho, mas desde que eu pensei no canal, esses eram dois livros sobre os quais eu queria falar, que são A Quarentena e Peixe Dourado, ambos publicados pela Companhia das Letras. Eu falo no meu texto no blog que eu conheci Leclésio por acaso. Eu sempre, claro, fico ligado em quem ganhou o prêmio Nobel, mas quando foi ele, quando eu vi, sei lá, não sei se em 2008 eu vi, mas o nome dele não me chamou a atenção, não estava nos meus planos ler. Mas eu estava num sebo em Maceió e encontrei essa edição muito assim, nova, apesar de um pouco manchada, meio suja, mas a edição é praticamente perfeito estado de conservação. Resolvi comprar para no futuro distante eu ler. Não, nem coloquei na minha lista, mas um dia por acaso comecei a ler e não posso dizer que fui conquistado de imediato pela prosa sedutora de Leclésio ou algo parecido. Não. Eu demorei a engrenar no livro, continuei, apesar de ter demorado, como eu falei, a ser conquistado, mas a leitura valeu muito a pena. A Quarentena é um livro do qual eu gosto muito, gostei muito da leitura. O livro conta a história de uma família, Jacques Archambault e sua esposa Suzanne, e Léon Archambault. Então, em 1891, eles decidem voltar às Ilhas Maurício. A gente vai descobrindo aos poucos que eles fazem parte de uma família que já foi muito importante, essa família Archambault, mas por algum motivo o pai ou o avô deles, não lembro, foi expulso da ilha alguns anos antes. Eles foram para Paris, se estabeleceram, mas querem voltar para sua terra, onde eles fariam parte de uma espécie de nobreza, onde conseguiriam algum cargo e tal. Nessa época, Maurício fazia parte do Império Britânico. Acontece que no percurso o capitão do navio ele faz uma parada em um porto proibido e quando já está chegando perto das Ilhas Maurício, suspeita-se de uma epidemia, não lembro se é cólera ou varíola, e aí eles não podem parar na Ilha Maurício, eles têm que parar numa ilha Plate, ou Prata, né? E lá ficam confinados por 40 dias, por isso o nome é A Quarentena, para ver se a epidemia desaparece. Essa ilha ela é habitada por pessoal bem simples, muitos indianos que são meio de castas inferiores, são meio que escravos lá, trabalham na cana-de-açúcar. Tem os funcionários ingleses, tem uma estrutura que para mim não ficou muito clara o tempo todo, mas assim, o foco do Léon, que começa a descobrir tudo, são os indianos, aquelas pessoas simples. Ele se apaixona lá por uma moça chamada Suryata. Enquanto isso, eles têm que lidar, né, os tripulantes têm que lidar com o isolamento, com o medo, com a vontade de voltar. Não são só os três que ficam lá, né? Tem gente importante, tem artista, tem isso, tem aquilo. Já que ele é um médico e ele se desdobra, se esforça ao máximo para tentar salvar vidas, inclusive a da sua esposa. E no meio de tudo isso, o Léon, como eu falei, ele se apaixona por essa moça, começa a viver essa insegurança. Será que ele quer mesmo ir para as Ilhas Maurício? Será que lá ele seria alguém? Será que não é melhor ele ficar ali? Será que não é melhor ir para a França? Ele fica com medo de se estabelecer, fica com medo também
por conta da sua paixão por Surya, que é uma alma muito livre e que vive num mundo completamente diferente do dele. Mas chama a atenção na história de A Quarentena é a calma, a tranquilidade com que o Leclésio ele conta a história. Então é um livro para ser lido sem pressa, um livro para ser lido com tranquilidade. Como eu falei, ele só lá na página 100, 150 que eu fui engrenar, que eu fui me prender ao livro, mas valeu muito a pena. Se você espera um livro mais ágil, mais com uma linguagem inovadora, cheio de acontecimentos, não. Esse é um livro tranquilo, mas não deixe se enganar por isso. Ele é muito recompensador. Os personagens são muito ricos. A história, assim como eu pesquisei, eu li que a obra de Leclésio sempre gira em torno de um pouco do que foi a vida dele. Essa procura de um lugar, essa sensação de ser nômade, estar sempre mudando. Os pais deles têm origem francesa, mas viviam nas Ilhas Maurício, mas só que quando ele nasceu já estava na França. Depois os pais voltaram para as Ilhas Maurício, ele ficou alguns meses. Depois ele voltou para a França, depois foi para a Nigéria, onde ele cresceu. O pai era funcionário do Império Britânico. Depois acho que ele voltou para a França de novo, ficou entre França e Londres. Depois foi dar aula nos Estados Unidos. Ele sempre teve essa questão, essa preocupação com a identidade. Tanto que, por mais que ele tenha morado somente alguns meses nas Ilhas Maurício, ele tem cidadania francesa e mauriciana. Ele se considera filho das Ilhas Maurício. E os personagens desse livro estão em busca disso, de uma identidade, de um lugar onde possam ficar. A quarentena representa uma interrupção desse sonho. É claro, uma interrupção não esperada. O sonho deles era chegar lá e se estabelecer, ter um emprego e tal. Mas ao mesmo tempo que é uma interrupção no sonho do Jacques, é uma oportunidade para o Léon, que ele não se preocupa com a epidemia, ele é completamente imprudente. É também um romance de passagem, de descoberta, de amadurecimento em se tratando do Léon. E ao mesmo tempo é um relato semi-biográfico de um personagem, de um, sei lá, bisavô, tataravô de Leclésio, de um personagem que simplesmente sumiu do mundo, sumiu da história deles, e ele sempre ficou intrigado com essa história e resolveu contá-la. Então A Quarentena, um livro muito bom, gostei bastante, recomendo. E Peixe Dourado, que começa assim: quando eu tinha 6 ou 7 anos, fui raptado. Na verdade, minhas recordações são bem vagas, pois era muito pequena e tudo que vivi desde então apagou essa lembrança. É mais como um sonho longínquo, terrível, que volta certas noites, que me perturba até durante o dia. Quem conta isso é Laila. Uma menina que foi roubada, ela não sabe nem direito em que país, mas sabe que é na região da África, ali no Saara Ocidental. Ela foi roubada e vendida para uma judia, uma mulher chamada Lala Asma, no Marrocos. Essa mulher cuidava muito bem dela, ela era uma espécie de empregada doméstica, só que muito bem, entre aspas, porque ela era uma escrava, não era maltratada, mas não podia sair. Quando essa mulher morre, aí Laila começa a sua jornada. Depois de conhecer uma série de pessoas, ela acaba viajando para a França, e lá vai tentando viver. O nome Peixe Dourado faz referência a um provérbio mexicano que fala que o peixe dourado sempre é caçado, que ele vive cercado por predadores, e esse peixe dourado obviamente é Laila. Ela sempre se depara com pessoas querendo se aproveitar dela, querendo usar da força por ela ser mulher, por ela ser negra, por ela ser estrangeira e ilegal no país. Ela tem que aprender a sobreviver. Quando ela chega na França, assim, antes mesmo de chegar na França, ela conhece várias pessoas que vão compondo esse mosaico que é a sua história.
Lá na França ela consegue se juntar a um grupo também de excluídos, de pessoas, de imigrantes ilegais, conhece um boxeador camaronês com quem ela tem uma espécie de afé, conhece um estudante, que eu não lembro mais qual a nacionalidade, uma cantora haitiana. Lá ela se apaixona por Nina Simone, ela se apaixona por literatura, especialmente por um livro que eu confesso que eu nem fui atrás para ver se é verdadeiro, mas é um livro sobre a ocupação francesa na Argélia, um livro que denuncia a ilegalidade, ou a brutalidade, ou a injustiça da ocupação francesa na Argélia. Ela fica obcecada por esse livro, ela carrega esse livro para todos os lugares. Ela conhece uma família muito rica e muito culta, que mostra para ela o jazz, que mostra para ela a literatura, como eu falei. Ela também é maltratada, ela tem que fugir, ela se envolve, ela se apaixona. E nisso tudo vai vibrando cada vez mais a saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Como disse Renato Russo, ela vai tendo uma saudade daquela terra, daquele lugar que para ela se torna o sinônimo de porto seguro no meio desse turbilhão que é a França, que é Paris. Ela fica querendo cada vez mais descobrir a sua origem, descobrir a sua história, descobrir de onde veio, voltar para esse lugar. Ao mesmo tempo ela é impulsionada para esse mundo de mais cultura, ela sonha em se tornar cantora, ela vai para os Estados Unidos. Então eu não vou entregar a trama, porque você merece conhecê-la como eu conheci. Eu comecei a ler esse livro, uma das minhas felicidades é você pegar um livro às escuras. Eu comprei Peixe Dourado porque eu tinha lido A Quarentena. Eu li sem pesquisar nada. Na verdade é até raro eu, para fazer esse texto, para fazer esse vídeo, eu fui atrás, encontrei um artigo que fala muito do significado social, da denúncia, do papel dos excluídos, mas eu não gosto muito dessa politização da literatura. Eu gosto da literatura pela literatura. E a primeira resenha que eu encontrei para Peixe Dourado, adivinhe, foi do meu blog. Tem o da Companhia das Letras, que é a editora, tem esse artigo científico e tem a minha resenha. Então é um livro que parece ser ainda pouco conhecido, é um livro curto, é um livro que, como eu falei, tem uma protagonista inesperada, uma moça negra, ex-escrava, em busca de seu papel no mundo. E assim, é impressionante como ela é convincente. Você consegue imaginar a história de Laila, você consegue imaginar Lailas, você consegue imaginar você se encontrando com Laila e conversando com ela, sentindo as dores dela. E esse para mim é um grande êxito na literatura, um grande êxito de Leclésio. Mais uma vez, mostrando coerência na sua obra. É uma pessoa procurando seu lugar, uma pessoa que não tem onde descansar a sua cabeça. E depois de ter lido esses dois belíssimos livros, eu comprei, tem mais 2 livros de Leclésio na minha fila, 2 da Cosaque Naif, que eu comprei na promoção, edições belíssimas para variar. Refrão da Fome, como eu falei, ainda não li. Ele tem uma encadernação, sei lá como é que chama, uma diagramação muito bonita para variar. Pretendo ler logo, uma capa belíssima. E outro, um livro de contos, que também é lindo. Essa capa é muito linda, História do Pé e Outras Fantasias. Comprei também numa promoção. Por uma série de motivos eu não estou podendo ler livro nenhum agora, por enquanto, mas voltarei e esses estarão bem perto do topo da minha lista. Enfim, Leclésio é um autor que eu já admiro muito, pretendo ler esses 2 livros logo e recomendo muito. Se não conhece A Quarentena, se não conhece Peixe Dourado, procure, leia sem pressa, leia sem calma, já esquecendo de um ponto importante, que é a generosidade ou a humildade de Leclésio. Ele não tem um estilo vistoso, ele não tem um estilo chamativo, ele não gosta, ou pelo menos não mostra. Eu li que ele teve uma fase experimental no início da sua carreira como escritor, mas aqui não, ele é discreto, é simples, mas que não se confunda isso com falta de talento. Pelo contrário,
Ele tem uma história muito bonita para contar, ele tem personagens muito ricos sobre os quais ele quer falar. Então ele diz, olha, eu não quero aparecer, eu quero contar a história de Layla, eu quero contar a história de Leon, de Jacques e de Suzanne. E para você, leitor, eu acho que vai bastar isso. E se eu pudesse conversar com Leclésio, eu diria, Leclésio, pastor, foi suficiente, foi ótimo, gostei demais de ter lido. É isso, se gostou, curta, deixe seu comentário, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, um abraço.